Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entra na sua casa. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, com a reflexão diária de hoje, terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, refletindo juntos o Evangelho que conta a conversão de Zaqueu. Pode ser a sua conversão também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nos conta sobre este bonito episódio da conversão de Zaqueu está em São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Querido irmão, querida irmã, esta história de Zaqueu, que só nos é narrada pelo evangelista Lucas, trata de uma perfeita história sobre uma conversão. Para ver uma conversão, são necessárias 3 coisas importantes: buscar Jesus, em primeiro lugar, romper com o pecado e se tornar um discípulo de Jesus. Tudo isso aconteceu na história de Zaqueu. Primeiro, que este homem era um pecador do mais alto grau, um pecador público do mais alto grau, podemos dizer. Porque Zaqueu não era só cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. É a única pessoa a exercer este cargo que aparece na Bíblia. Então, alguém que tinha uma vida muito suja, porque nós sabemos que a função de cobrador de impostos já era uma função injusta, já era uma função ocupada por pecadores públicos. Mas este homem tinha o desejo de ver Jesus. Era pequeno, de estatura baixa, teve um meio: subir numa árvore para ver Jesus, para ir, ou talvez apenas tivesse uma curiosidade de ver quem era Jesus de longe. Passaria talvez no anonimato, como tantas pessoas que no meio de grandes multidões arrumam um jeito para poder ver alguém que está passando, alguém que chama atenção. Mas Deus não deixa ninguém no anonimato. Zaqueu procurava subir na árvore para ver Jesus, mas foi Jesus quem viu Zaqueu. O olhar do Senhor se volta para o pobre, nos diz um salmo. O olhar do Senhor se volta para um pecador. Na árvore, Jesus viu Zaqueu. Onde nós podemos estar quando Jesus nos encontrou e nos viu? Zaqueu estava na árvore, compensando algo que na natureza, naturalmente, ele não tinha, que era uma boa estatura. Subimos também em cima de tantas árvores neste mundo, às vezes
para nos achar em algum lugar que seja um lugar de destaque, ou para nos esconder de alguma coisa. Usamos, como a palavra hoje é tão usada, tantas máscaras para nos esconder realmente daquilo que somos. Mas Zaqueu quis subir numa árvore para ver Jesus. E foi visto, pelo contrário. E foi chamado. A conversão também é um chamado de Deus. Desce depressa, Zaqueu. Eu preciso ficar na sua casa. Jesus queria mais do que entrar na casa física, na construção daquele homem, queria entrar na casa do coração. É ali que se opera a verdadeira conversão. A escuta atenta da palavra de Jesus. Não sabemos o que Jesus falou para Zaqueu. Talvez não precisou falar muita coisa. Ele percebeu que era indigno. Recebeu Jesus em sua casa e se colocou de pé. Um passo importante para a conversão. Não precisou mais da árvore. De pé, mesmo pequeno na sua estatura, mas agora grande na sua responsabilidade. Senhor, eu sou pecador, eu errei muito. Eu roubei as pessoas. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Uma verdadeira confissão. Aquele que se confessou, contou o seu pecado. Daqui em diante agora daria metade dos bens aos pobres. A terceira e última atitude da conversão, o discipulado. De fazer a opção preferencial também por aqueles que são mais esquecidos. Zaqueu, de rico que era, se tornou pobre, até podemos dizer financeiramente. Houve uma grande inversão. Um homem rico para os bens, pobre diante de Deus. Agora poderia ter ficado até mais pobre diante dos homens, mas rico diante de Deus, porque se tornou discípulo. Do que hoje nós precisamos nos livrar? Precisamos nos confessar, precisamos nos libertar para de fato a salvação entrar na casa sua, na casa em primeiro do seu coração, do nosso coração, na casa também da nossa família, no nosso lar. Jesus quer trazer esta mensagem hoje, este sinal de esperança, este sinal de salvação com esta palavra, como fez na casa de Zaqueu. Entre, Senhor. Encontre aqui na nossa casa, no meio da sujeira, da bagunça que deixamos no nosso coração. Entre. Acolhemos, para que assim possamos nós também te acolher e expulsar aquilo que é erro na nossa vida. Que a salvação entre nos nossos lares, sobretudo no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leve esta palavra hoje para a sua vida, leve também esta palavra para alguém, compartilhando este nosso vídeo, se inscrevendo no canal da comunidade, nos ajudando a evangelizar, a semear sinal de esperança, sinal de salvação na casa de alguém que ainda não acolheu ou que precisa acolher esta mensagem de salvação. Permaneçamos em paz e um bom dia a todos.